Bom, voltando na parte 2 da nossa unidade número 2, a gente estava falando aí um pouco da resistência à compressão do concreto, né. E nós falamos sobre as características, né, do material. Então, quando a gente adota os valores característicos, são aqueles valores que são intrínsecos aos materiais, é como se fosse o valor natural dele, tá bem? Para o concreto, a gente tem uma definição que é normativa, chamada de resistência característica à compressão, que é o que a gente vai chamar de FCK, tá. A ideia do FCK, pessoal, é que a gente tenha basicamente segurança. Vamos supor que a gente tenha basicamente, extraído 100 corpos de prova de uma betoneira, tá bem? E a gente foi lá e rompeu esses 100 corpos de provas 28 dias depois da hidratação desses corpos de prova. Quando eu faço uma distribuição gaussiana, né, de frequência dessas resistências, a gente tem uma curva mais ou menos assim, tá bem? O FCK basicamente vai ser aquele valor que 95% das amostras vão ter uma resistência superior a ele. Basicamente isso que é o FCK, tá bem? Então ele é um valor que somente 5% das amostras vão ficar abaixo de todos aqueles demais valores, tá bem? Então, ou seja, quando a gente trabalha com valor de para projetos que são valores característicos, a gente sempre adota uma minoração das resistências. Se a gente pegasse lá esses 100 corpos de provas e fizéssemos uma média, nós teríamos o FCM, que é a resistência do concreto média, tá bem? Então ela estaria mais ou menos aqui. Então perceba como há uma grande diferença, tá? Entre a resistência real, né, em média, né, adotada e a resistência que a gente adota em projeto, tá bem? E essa resistência, o FCK, a gente ainda tem a resistência de cálculo, tá bem? Então o que nós fazemos ainda? Se o nosso concreto ele tem FCK de 25 MPa, no concreto a gente ainda adota um redutor de resistência, tá bem? E geralmente ele é 1.4, tudo bem? Então se nós pegarmos aqui a nossa calculadora, só para vocês terem ciência, né? Se a gente pega um concreto de 25 MPa e a gente adota um ponderador de 1.4, a gente adota um valor de projeto, né, de 17,85. É isso que a gente fundamentalmente faz em projeto quando a gente está calculando a estrutura, tá bem? Outro fator importante é o seguinte: o concreto, pessoal, no momento que a gente hidrata ele, né, o dia 1, até o 28º dia, ele adquire resistência, tá? Então isso é uma característica do material. É o que o pessoal chama em canteiro de obra, né? O pessoal molha lá o concreto, no dia seguinte ele endurece. O pessoal fala: olha, ainda não está forte o suficiente. É exatamente isso, porque o concreto vai ganhando resistência ao longo do tempo. E essa resistência vai estar associada ao tipo de cimento que a gente utiliza. Então, para cimentos que a gente tem CP3 e CP4, são cimentos com baixo calor de hidratação. Eles querem dizer o seguinte: o ganho de resistência dele é um pouco mais lento. Tá? A gente utiliza geralmente esses cimentos quando a gente vai concretar grandes volumes de concreto, blocos muito grandes, barragens, etc. O CP1 e CP2 são concretos feitos com cimentos de ganho de resistências mais rápidas, inicialmente. Então, CP1 e CP2 são feitos geralmente para quando a gente quer um ganho de resistência mais acelerado. E o CP5, também chamado de alta resistência inicial, CP5 Ari, ele é um cimento que ele tem um altíssimo calor de hidratação, e ele é o que ganha mais resistência entre todos, tá bem? Só que é interessante falar que concretos que ganham resistências mais lentamente, ao final da vida útil deles, eles tendem a ficar mais resistentes. Vou mostrar isso para vocês aqui nesse slide, tá bem? Então eu fiz uma planilhazinha rápida aqui. Então quando a gente tem um FCK de 40 e um FCK de 40 para os dois, né? Em um concreto tipo 3, comparado com um concreto tipo 2, é isso que a gente observa, tá bem? Então, inicialmente, o concreto do tipo CP1, CP2, é essa curva laranja. Então, ela ganha resistência inicialmente mais rápida, mas depois do 28º dia, ela não ganha tanta resistência quanto um cimento feito com CP3 ou CP4, tá bem? Geralmente, no concreto, a gente ignora esses ganhos de resistência. No final da vida útil de um concreto de 40 MPa, ele vai ter realmente mais. 45, ele pode atingir até 130% a mais, tá bem? Então ele pode atingir ali 52 MPa e tal, mas a gente geralmente ignora. A gente adota que o concreto vai continuar com FCK de 40. Tá bem? Essa planilha, pessoal, é uma planilha engraçadinha, né? Tá até aqui. Né, Marinho? A gente pode brincar com ela aqui bastante, né? Então tem aqui, se for um concreto de 40 MPa, né? Então aqui eu, em vez de ser, vou apagar aqui pra gente ter só uma comparação, né? Aqui quando ele atinge aqui, beta, que é o beta 1, né?
Tá aqui, UFCJ, tá? Então, em 7 dias, 14 dias, 21 dias, 28 dias. Então, 28 dias a gente assume que o material atinge 100% do seu FCK, tá bem? A partir de 28 dias ele tende a aumentar. Então, se a gente adotar um cimento CP2, o final da vida útil dele lá de 500 dias, ele vai atingir 46 MPa. Se agora a gente adotar um CP3, 0,38, vai para 53, tá bem? Ou seja, o ganho de resistência de concretos que eles têm um calor de hidratação mais rapidamente, eles atingem FCKs menores ao final da vida útil, tá bem? Então esse slide é interessante comentar isso. Outras propriedades também, pessoal, que é a resistência à tração. Ele também é uma propriedade que a gente calcula com base na resistência à compressão do concreto. E o concreto, pessoal, ele é o material que ele resiste muito menos à tração do que compressão. Em média, o concreto ele resiste de 7 a 14% da resistência à compressão. Então, um concreto de 30 MPa, ele resiste à tração em torno de 3 MPa, ou seja, muito inferior. E, professor, como é que a gente mede essa resistência à tração? Tem 3 ensaios padrões que a gente faz. Flexotração, que é um ensaio relativamente difícil de fazer. Um ensaio de compressão diametral, que é muito mais comum, a gente pega o corpo de prova e deita ele e rompe. E também a tração pura, que é um pouco mais difícil de fazer. Tá? Aqui tem alguns comentários, né, falando as diferenças entre esses ensaios, você pode ler, eu não vou estar comentando. E outra coisa interessante é o seguinte, pessoal, com concretos de idade muito jovem, antes de 7 dias, tá bem? Essas equações, elas não podem ser, elas não são tão, elas não representam perfeitamente o comportamento do material, tá bem? Geralmente, entre os ensaios realizados e as equações, a gente tem uma diferença de até 15%, tá? Dessas equações para até 7 dias. Depois de 7 dias é tudo igual, tá? Então isso é importante você saber, se você está em canteiro de obra, né? Não se preocupe. Outra coisa que é interessante comentar, deixa eu voltar lá na planilha de novo, é o seguinte, observe que ambos os concretos, tá? Se você fez com CP3 ou CP2, ou CP5 Ari, até 7 dias o concreto ele quase ganha 70% do FCK dele, tá? Então a gente evita quase sempre fazer estressar o concreto antes de 7 dias, tá? Idealmente, dependendo do tipo de cimento, a gente tira a forma lá com o quê? 21 dias, né? Você já deve ter visto isso. Porque a gente tem praticamente 100% ali do FCK, tá bem? Então isso é uma coisa importante que você deve saber também. Essas aqui são as equações, eu não vou estar comentando. Na última aula da unidade 1, a gente calcula lá o limite inferior, né? Não sei se vocês lembram ali para calcular as tensões de tração, utilizando exatamente essa equação, 0,7 de 0,3 FCK elevado a 2/3. Como a gente estava vendo uma peça retangular, a gente adotou 1,5, tá bem? E aqui também a gente vai ter os módulos de elasticidade do concreto. O módulo de elasticidade, pessoal, ele vai ser basicamente, né, a relação entre as tensões e as deformações. O concreto, como ele é um material altamente não linear, ele vai ter um comportamento curvo, à medida que você começa a ter fissuração. Então, quando você tem tensões abaixo de 30%, 40% do FCK, a gente tem um material que ele praticamente se comporta de forma elástica e linear, tá bem? Então, por isso a gente acaba utilizando diferentes módulos de elasticidade do material, tá? Então, a gente vai ter aqui o módulo de elasticidade tangente inicial, temos o módulo de elasticidade secante, e a gente tem um tangente dependendo do ponto, tá? Geralmente a gente usa o secante para fazer cálculos de deformações, tá bem? O tangente inicial a gente utiliza apenas para fazer algumas verificações, tá? O tangente inicial é dado por essa equação, alfa é 5.600 raiz de FCK para concreto de até 50 MPa. Acima disso é outra equação, tá? Esse alfa é um fator relacionado com o tipo de agregado. O agregado graúdo, ele influencia sensivelmente o módulo de elasticidade do material, tá bem? Então, dependendo da sua região, você deve verificar qual é qual. E o módulo de elasticidade transversal, quando a gente está fazendo verificações desses elementos. Não vale a pena comentar também aqui, tá bem? Aquele alfa aí, tá? Ele também que é esse daqui dentro, tá? Relacionado, a relação entre o módulo de elasticidade tangente inicial e o secante, tá bem? Ele também vai estar relacionado com o tipo de FCK. Isso por quê, professor? Porque concretos de grande resistência também, como você pega concretos de grande resistência, observe uma coisa interessante, que é isso daqui. À medida que você aumenta a resistência do concreto, você acaba perdendo ductilidade, tá bem?
Isso por quê? Isso a gente viu lá na matéria, né, de concreto 1, unidade 3. À medida que a gente aumenta muito a resistência do concreto, ele resiste muito menos a trações. Então a ruptura ela não se dá mais por fendilhamento da partícula de cimento, mas pela fratura dos agregados. Tá? Então por isso que a gente vai perdendo ductilidade. Tá? Isso a gente viu lá na unidade 3, não vale a pena comentar aqui também por alto. Tá? E aqui o último, né, antes da gente concluir essa gravação, tá aqui como é calculado o módulo de elasticidade tangente inicial quando você considera uma idade inferior, tá, a 28 dias. Também isso daqui tudo você pode planilhar, tá na nossa planilha lá direitinho, para você ter uma ideia que o concreto, diferente do FCK, o módulo de elasticidade do concreto, ele atinge resistências, valores, né, mais baixos do que o ganho de FCK. Como assim, professor? Vou mostrar aqui de novo na planilha. O módulo de elasticidade do concreto, ele é elevado numa razão, tá? Diferente do FCK. Esse aqui é o beta 1, tá? E esse aqui é praticamente o coeficiente alfa. Então, se você observa essas duas colunas, o FCK do concreto, ele ganha resistência mais rapidamente do que o concreto ganha elasticidade. Olha que interessante. Né? Ou ganha rigidez, desculpa. É o inverso da elasticidade. Bem? Pessoal, eu vou interromper aqui a gravação. Deixa eu ver aqui. Vou interromper aqui a gravação para não ficar uma coisa muito extensa.